Calorosas saudações e Bruno Nunes rebentou completamente com Ana Gomes ontem à noite na SIC Notícias e para não a deixarmos sozinha, vamos também rebentar o botão do like, é verdade meus amigos, já dizia sarcasmo e portanto metam gosto neste vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. E já sabem, podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos. Ora, no dia de ontem, Bruno Nunes e Ana Gomes tiveram os dois em despique um com o outro sobre o tópico da imigração, isto porque o Governo lançou novas medidas. Sem mais demoras, vamos ver os momentos mais épicos deste confronto. Temos 1 milhão e 40 mil imigrantes nos últimos anos. Duplicámos desde 2018 os imigrantes em Portugal. A condição de vida humana, não vale a pena dizer que espalhamos ódio. Ódio e problemas criam-se quando, por exemplo, temos o Sr. Presidente da República, foi um dos responsáveis de termos gente em Odmira e termos gente no Martim Moniz a viver em condições miseráveis. Não, a responsabilidade é das não interrompi, trabalho. Podemos tentar e do declínio interromper demográfico. todos. Não interrompi uma única vez. A questão foi, todos vimos as imagens na televisão do Sr. Presidente da República a dizer aos timorenses venham, não venham todos ao mesmo tempo, mas venham. Todos sabemos da quantidade de imigrantes timorenses que vivem na rua. Nós temos um problema sério com a imigração. Quando tivemos o incêndio no Martim Moniz, que morreu gente dentro da casa porque estavam 20 e tal pessoas lá dentro, todas as televisões passaram. E acabou o assunto, não é demagogia, é questão de todos passarmos. Um drama humano para começar. Não, porque é que, só uma questão, tudo o que o Bruno disse, o Bruno Nunes disse agora é verdade. Factualmente falando, tudo isto é verídico. Porque é que, quando o Bruno Nunes diz isto, a questão de 1 milhão e 40 mil imigrantes, a questão do incêndio no Martim Moniz, todos estes pontos que ele enunciou, que são verídicos, são factuais, nem sequer dá para rebater. Porque é que a Ana Gomes está a abanar a cabeça a dizer que não? É que são verdade. É que podemos não gostar, podemos ter um approach, uma abordagem diferente à questão da imigração, mas são verdade. E depois o representante do PSD a tentar rebater o argumento, mas como assim, demagogia porquê? Nós, desde 2015, para termos noção, em 2015, quando António Costa tomou o poder em Portugal, no Executivo, tínhamos 300 mil imigrantes. Hoje, nem 10 anos depois, em 2024, temos 1 milhão. Ou seja, nós em 10 anos, mais do que triplicámos o número de imigrantes. Quer isto dizer que a este ritmo, em 2034, daqui a 10 anos, se triplicarmos o número de imigrantes atual a cada 10 anos, daqui a 10 anos temos 3 milhões de imigrantes a este ritmo. Portanto, alguma coisa tem que ser feita, porque isto não é sustentável. Aproveita um drama humano. Explique uma coisa, não concorda que nós precisamos, que a nossa população está envelhecida, precisamos de mão de obra, que a hotelaria, o turismo... Vamos por partes. Precisamos Nós precisamos é que as pessoas sejam remuneradas de uma forma justa para evitar que estejamos a trabalhar com dumping salarial e a explorar os novos escravos da Europa, que dizem com a insustentabilidade demográfica que têm como sendo a premissa para admitir a imigração, o que fazem, basta sairmos daqui, vamos na maré baixa, por baixo da Ponte Vasco da Gama e vimos a quantidade de mariscadores num processo completamente ilegal que todos passamos lá e todos fechamos os olhos. Então a que vivem em regulamentação antigos abrigos para porcos. Não previne vale a pena dizermos... O problema de imigração é da apanha da mesma. São explorados. São milhões que saem diariamente. Mas aí é... Só aqui um pormenor, aliás, dois. O primeiro é eu estar a ver quase o representante do PSD, creio eu, e a Ana Gomes a negarem a exploração laboral que existe em Portugal. Porque existe através das redes de tráfico humano, de imigração ilegal. Enfim, o Bruno até coloca ali a questão de dormir em abrigos para porcos, e é verdade. A questão do Samuco, viviam ali onde era, não era da Ameja, mas enfim, de marisco, já não sei o que era, em condições completamente deploráveis, ou no Martim Moniz. Enfim, e depois há outro ponto que o Bruno nos toca, sobre a questão do dumping salarial. Porque, enfim, o dumping em si, isto às vezes ouvimos falar muito e não sei o quê, mas o dumping em si é basicamente vender os produtos no mercado abaixo do seu custo de produção, ou seja, nem sequer, na verdade, estamos a criar lucro, portanto estamos a colocar um preço artificialmente baixo. E a mesma coisa se passa no caso do dumping salarial em si. O dumping salarial em si é pagar preços de salários, ou neste caso pagar salários, muito abaixo daquilo que são os preços mínimos, ou o salário mínimo, exigível para dignas condições humanas. Portanto, abaixo, artificialmente baixo daquilo que ele realmente representa. E eu até estranho, não é? Porque a Ana Gomes, e, enfim, esta malta toda, tem uma preocupação
inarravelmente grande, supostamente, com as minorias, os imigrantes, etc, etc. Mas quando se trata de falar das consequências pejorativas de um ponto de vista económico para essas mesmas pessoas, já não importa. Já não importa. Portanto, um bocadinho de coerência. Só um bocadinho. Tínhamos que ter a funcionar, de facto, outras estruturas Sempre que do falamos Estado. Por disto, exemplo, qual é o discurso a que podem autoridade manifestar? das condições de trabalho. Quando aconteceu E ela não os responde. incidentes O que terríveis... aconteceu ontem em que Fátima? aconteceu A violência foi quem? Em discurso todos os de ódio casos, também. em todos os casos... Não sei se já viram o vídeo, mas em Fátima ontem, eu nem posso especificar o que aconteceu se não o vídeo, mas pesquisem incidente, violência em Fátima, vão perceber o que é que o Bruno está aqui a dizer. De facto, as autoridades, designadamente das condições de trabalho, Falharam? deviam intervir, Falharam? também deviam ter números suficientes para poder intervir, O sistema para falhou? sinalizar, para impedir essas situações de exploração e, sobretudo, para, de facto, integrar as pessoas, porque integrar também supõe todo um esforço, Vamos à que aliás, origem do com problema. dinheiro e há financiamento da União A Europeia para origem do integrar as português, pessoas. o problema E, é por exemplo, uma simples, medida é que eu portas acho abertas de positiva, forma indiscriminada. Só para se dizer, sentirem o procedimento estimuladas que foi a aberto integrar-se. pela União Europeia Eu adoro isto. Não se preocupe porque há dinheiro da União Europeia. A Ana Gomes é fantástica. Dinheiro que não existe, não é? Ou melhor, ele existe, mas é artificial, não é? Porque a representatividade monetária desse mesmo dinheiro que foi impresso através da bazuca europeia, ele não existe. Lamento dizer-vos. Isto é uma forma quase de imposto escondido, através da inflação. A realidade é essa. Eu sei que as pessoas acham que a bazuca europeia, o PRR, é tudo muito bom, mas alguém vai ter que o pagar. Eu sei que foi noticiado como dinheiro impresso a fundo perdido, mas isso não existe. Ou é pago diretamente através de imposto direto ou indireto, ou é pago através de um indireto imposto inflacionário, que é o que está a acontecer agora. Que é uma forma dos governos subsidiarem eles próprios ao longo das décadas. Por isso é que as dívidas dos países europeus nunca foram tão altas e é uma maneira de controlar o poder de compra da população. Portanto, eu acho muita piada a isto, há dinheiro da União Europeia. Não. Há excesso de impressão de moeda extremamente inflacionária da União Europeia que agora nós vamos ter que pagar e, portanto, no final do dia até temos menos poder de compra para o fazer. Portanto, só esta parte, não é? Influencia toda a gente. Portugal, em relação aos vistos CPLP, é claro, a falta de controle. Nós estamos a falar de um mercado de 200, 300 milhões de pessoas. É impensável. Isso tem a ver com Não é os o- sistemas informáticos. Mais uma vez, não tem a ver com o sistema informático nenhum, tem a ver, e a Ana Gomes e o António sabem perfeitamente que coloca em causa as premissas do espaço Schengen. Não. Aliás, Não é verdade. muito Não, menos. não temos de ver. Deixa o António responder. Portanto, deixe-me fiz só parte- concluir. Sim, Só sim. concluir. Inclusive, já no fecho da sessão legislativa anterior, a nova diretiva comunitária vem suspender a suspensão de vistos que nós aplicámos a CPLP. Portanto, de uma vez por todas, sejamos sérios. Vistos como CPLP está aqui. António, não para dão explicar, acesso à sim. zona É Schengen. bom que tenhamos isto. Se entrar em Portugal, como é que Não, está a acesso à zona Schengen? Vamos Sabe só- que isto é uma das questões importantes, quer Exatamente, dizer. podem ser encontrados em ilegalidade e noutros países. Entram em Portugal, mas não dão acesso à zona Schengen. Mas a União Mas Europeia, deixa- mas a União Europeia permite outras situações. Eu fiz parte da Só antes daqui da doutora continuar, as novas medidas para a imigração que foram lançadas ontem pelo Luís Montenegro, os 41 pontos, há alterações, efetivamente é melhor do que aquilo que o PS apresentava, mas para os cidadãos do espaço da CPLP, estes 200, 300 milhões que o Bruno estava aqui a falar, ainda, neste caso, não precisam de visto para entrar em Portugal. Quem está fora desse espaço precisa, mas quem está nesse espaço não precisa. E é assim, vamos ser realistas. Eu acho que o fator da proximidade cultural e linguística com esses países fazem questão na decisão dos processos de imigração que temos e que vamos colocar em lei. Mas a verdade é que há demasiados problemas em termos de criminalidade. O Brasil é dos países com maiores índices de homicídios a nível global. Angola e Moçambique têm problemas de segurança significativos. Há demasiados problemas para nós não termos isso em consideração e para termos uma ligeireza de imigração tão grandes para esses países do espaço da CPLP. A imigração sempre vai existir e sempre existiu, a questão não é essa. Agora, é olharmos para um contexto a nível de segurança interna, de controle de fronteiras, que todos os países devem ter, inclusive esses, e percebermos que isto não ajuda Portugal. E em determinados aspectos nem ajuda aos imigrantes que para cá vêm. Portanto, é uma situação bidirecional do ponto de vista negativo. A Comissão do Parlamento Europeu que seguia a questão das migrações. Fui a Ceuta, fui a Melilla, fui à Grécia, fui à Itália, fui à Suécia, fui à Dinamarca ver a situação da regulação. Desculpem só interromper mais uma vez, mas é que ela diz que vai... Ela disse que foi a Ceuta, não foi? Disse que foi a Ceuta. A Ana Gomes
diz que odeia fronteiras físicas e que não gosta de muros. Então façam-me só um favor. Não saiam do vídeo, obviamente, mas abram um novo separador na internet, no Google Chrome, onde tiverem, e escrevam Fronteira de Ceuta. Ceuta, como sabem, tem uma proximidade geográfica a Marrocos, porque está lá colada, muito grande, não é? Porque é ali ao lado. Vejam a fronteira que Ceuta tem com Marrocos. E eu acho uma piada brutal agora ouvir Ana Gomes dizer que Ceuta é um exemplo. Vejam a fronteira de Ceuta. Provavelmente é a fronteira mais securitária do mundo. Vão ver, vão ver. A questão é Nós esta. não temos fronteiras com mais ninguém. Não Como é que podem ir, controlamos? se Não estiverem podem nessa fazer situação, são identificações em mas da mesma ilegalidade. forma como todos Mas nós estamos é a mesma fronteiras, história. não pode passar, Eu não lembro, está por exemplo, que em Malta, por exemplo, Teresa. havia cidadãos líbios que podiam ter um visto para ir a Malta e claro que também podiam apanhar o ferry e na manhã seguinte estavam em Itália. Deixem o António concluir. Agora vai. Em relação à questão. Estava errado. Mas é a correção do regime a partir de quando? Qual é a data? A partir de agora, a partir do momento em que o sistema possa estar em este plano funcionar. é para acelerar a legalização de 400 mil pessoas. Sejamos claros. Ouviram? Eu vou voltar atrás porque isto aqui está uma gritaria no meio de tudo, mas ouçam porque é isto. O plano que o Governo agora apresentou é isto. É para acelerar a legalização de 400 mil pessoas. Sejamos claros. Portanto, as 400 mil pessoas que agora estão em termo ilegal em Portugal, os 400 mil imigrantes, não sei se chega a meio milhão, mas vá, 400 mil pessoas que estão ilegais, isto não é um processo para retornar aos seus países originais porque entraram ilegalmente em Portugal. Isto é um processo para os legalizar mais rápido. Portanto, eu pergunto, nós temos 1 milhão de pessoas já aqui, imigrantes legais, em Portugal. Desde 2006, acho que foram concedidos cerca de 1 milhão de pedidos de nacionalidade. Estas 500 mil pessoas vão agora ser regularizadas neste processo de aceleração de regularização por parte do Governo. E eu pergunto-me, vão resolver o quê em termos da imigração? É que ou alguma coisa se faz, é que isto continua a mesma bandalheira. Isto apenas é um processo de aceleração daquilo que é o estado ilegal para legal das pessoas que cá estão. E eu agora pergunto-me, isto passa um precedente perigoso, que é, se estas 500 mil pessoas, algumas delas entraram aqui, sabe-se lá como, isto passa a mensagem que o governo português e Portugal, se entrarem aqui de qualquer forma e de qualquer modo, acelera o vosso processo de legalização, seja lá de quem é que vem, independentemente de ter antecedentes criminais, seja de que parte do globo for, venham e nós legalizamos tudo muito mais rápido. Isto vai abrir um precedente perigosíssimo. Espero estar equivocado, mas é o que me parece que vai acontecer. O que estamos aqui, em relação É aos para acelerar cidadãos da a legalização CPLP, de 400 cerca de 170 mil pessoas Sim. de países amigos com quem nós celebramos Mas são todos um amigos, acordo, ninguém está a falar em aqui de países inimigos. desses, países esses, A questão do que, de multiculturalismo uma forma- falhou da na Europa forma- e assumam da que estão a forma criar um problema. adequada, irregular. A questão da CPLP É estamos a fundamental. fazer enganar as pessoas lá em casa. Só desculpa interromper, mas isto, países amigos, os países podem ser amigos. O Brasil, Angola, Moçambique, são países irmãos, é verdade, do ponto de vista... Nós gostamos muito. Agora, os países podem ser amigos, mas as pessoas que cá entram, eu não os conheço de lado nenhum. Não os conheço, eu não sei o que é que eles fizeram, não sei se cometeram crimes, não sei se são boas pessoas. O país, institucionalmente falando, é nosso amigo e vice-versa, temos boas relações e isso deve ser mantido. Agora, o indivíduo em si que entrou aqui, eu sei lá o que é que ele fez. Se é ilegal, não tem documentação, eu não tenho acesso ao registro criminal, ele é lá meu amigo porquê? Independentemente de onde é que ele venha, tenha ele que altura tiver, tenha ele características físicas que tiver. Eu sei lá quem é que ele é. É meu amigo porquê? Uma coisa é o país, em termos institucionais, outra coisa é uma pessoa qualquer que aqui entra sem documentos, sem registro criminal, sem nada, e eu não sei nada sobre ele. Pá, desculpem lá, isto é surreal. Isto é surreal. Aquilo que aconteceu foi aberto um procedimento pela União Europeia, que a determinada altura o seu secretário de Estado, inclusive, dizia que tinha sido o Chega. Não foi o Chega. Com muita pena nossa, abriu-se um procedimento por parte da União Europeia para suspender a suspensão de vistos à CPLP. Está claro, inclusive, o relatório foi chumbado na Comissão, era o relatório do Partido Comunista Português. Eu estava na Comissão. Portanto, agora o que estamos a dizer é, não estamos a falar do passado, estamos a resolver daqui para a frente. Ineficiências do governo. Estamos a falar de um A problema. falar daquilo que Como a aconteceu doutora Ana quando o Gomes CEF disse, acabou, quando como a não foi doutora Ana capaz de ser Gomes montado disse, um novo e sistema bem. Temos um problema que é de interpretação, que é dizer, a partir do momento em que está em Portugal, nos nossos espaços nós somos soberanos e por isso não está envolvido o espaço Schengen. Agora, o que eu quero desconstruir é como é que explicamos que a partir do momento em que está Portugal, não está no espaço Mas Schengen. é esse o teu Controlamos a equívoco. fronteira. O seu Não equívoco está controlamos. exatamente aí. Não Mas o equívoco controlamos. está aí. Não está, não. Não está, não. Aliás, até foi noticiado há umas semanas que Portugal estava em risco de suspensão temporária do espaço Schengen por causa disto mesmo, não é? Portanto, a partir do momento é que poderão dizer, mas entra em Portugal, pode circular em Portugal, mas depois não circula no espaço Schengen. Mas como é que isso funciona? É que se essa pessoa que entrar em Portugal
mas supostamente não têm a possibilidade de circular no espaço Schengen, eu se quiser pegar no meu carro em 1h30 meto-me em Espanha, 2 horas. Portanto, é assim, essa mesma pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa, porque não há controle fronteiriço entre Portugal e Espanha. Portanto, efetivamente isso acontece, não vamos negar a realidade. Receitas do Chega de criar muros, eu não sei se querem criar um muro no mar e outro muro em terra. Como o de Ceuta que estavas a elogiar há bocado, exatamente. O tempo em que... estava a provocar. Não, porque eu também digo que resolvia-se perfeitamente em colocar os imigrantes todos na sua piscina ilegal e por isso era tudo ilegal. E os imigrantes, não entramos por isso. Não, vamos baixar. No tempo em que havia fronteiras, mas eu não falei no tempo em que havia fronteiras, os imigrantes portugueses, no tempo em que havia fronteiras... Epá, desculpem lá. Só uma parte, isto foi do melhor que eu já ouvi. Portanto, vá colocar os imigrantes ilegais aonde? Na sua piscina ilegal. Essa situação da piscina ilegal da Ana Gomes já está resolvida, não sei, mas muito bom. Pá, fantástico. Entre Portugal e Espanha e França e por aí fora. Se não existe fronteira, como é que os imigrantes portugueses passavam a fronteira da mesma maneira que estes muitas vezes passam. Assalto! Então pronto, com as redes ilegais que haviam e que traficavam. Portanto, a questão... E depois? Os portugueses faziam isso. Deviam era ter sido condenados por lei. Estavam a cometer ilegalidades. Então, à espera que só porque eram portugueses eu vou ter pena e não sei... Não! Desculpa lá. Quer dizer, se cometeram isso ilegalmente, têm que ser ou deveriam ter sido punidos por isso. Ou recambiados de volta para o seu país de origem. Neste caso, deveriam ter retornado a Portugal. Que é só porque são portugueses? Não, a lei é para cumprir, minha cara amiga. Portanto, enfim, eu não percebo isto só porque é português. Não, isto não é argumento. Isso não é argumento. Não me interessa se é português. Se não cometeu ou não está a cumprir a lei, nomeadamente do ponto de vista da imigração, pá, vem para casa. Neste caso, de volta para Portugal. O país pelo qual está a tentar entrar, o português, não tem nada com acolher só porque sim. Portugal não estava em guerra. Portanto, não faz sentido. Nesse argumento não faz sentido. É criar vias legais e seguras controladas de acesso aos migrantes nos países que precisam de migrantes, como é o nosso caso. E não falo do caso que é completamente diferente dos requerentes de asilo em relação aos quais a Frontex detectou mais de 70 mil irregularidades transfronteiriças. Nós temos um problema sério com as fronteiras da Europa e não vale a pena continuarmos a dizer que no sítio onde cabem 10 podemos ter 100. É uma questão de humanismo e sim, não vale a pena dizer que é discurso de ódio. Daí temos apresentado as 3 propostas que apresentámos hoje. E portanto, termina aqui... lindo, não é? Fantástico. Bom, deixem a vossa opinião nos comentários. Caso tenham piscinas ilegais ou não, isto aqui é um espaço aberto. Portanto, meus amigos, eu diria que foi isto. Eu também já comentei imenso. Portanto, agora deixo-vos a deixa para comentarem à vontade. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Metam um gosto no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil. Estamos lá quase. Quer dizer, quase também é um bocadinho, mas já faltou mais, não é? Partilhem também nas vossas redes sociais. E ficamos por aqui. Usem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.